como a energia chega na sua casa. Ou seja, de um lado nós temos a distribuidora e do outro a casa. O que é que a distribuidora entrega na porta da sua casa para você aí poder eletrificar a sua casa e ter todas as luzes funcionando, todas as tomadas de alimentação dos seus aparelhos? A distribuidora de energia, ela deixa aí na porta da sua casa 3 condutores, ou seja, 3 cabos elétricos, 2 fases e um neutro. Mas essa situação é para uma casa de consumo padrão, que é aí a maioria das casas do Brasil. Ou seja, é uma casa normal, que vai ter aí os aparelhos normais que todo mundo tem. Porque quando nós temos uma casa de alto padrão, com consumo de energia elevado, uma casa que vai ter muitos aparelhos elétricos, como ar-condicionado e outros aparelhos aí que não é todo mundo que tem, a distribuidora entrega uma fase a mais. Como você está vendo aí na tela, para uma casa de alto padrão, uma casa grande com muitos aparelhos elétricos, a distribuidora entrega 3 fases e um neutro. E o mesmo acontece em apartamentos. Tem apartamentos normais e tem apartamentos aí de alto padrão. E também nós temos aí a situação para casas menores, casas mais simples, que só recebe uma fase e um neutro. Mas o padrão da maioria das casas é receber aí pelo menos 2 fases e um cabo neutro. Então, voltando aqui no exemplo da casa de consumo padrão, que é a maioria das casas, além dos 3 cabos fornecidos pela distribuidora, nós temos também o cabo de proteção, que é o terra. Porém, o terra é o morador da casa que vai providenciar, através de uma instalação na sua própria casa, na sua própria residência, para ele ter aí o cabo de proteção terra, indo também até o seu quadro de distribuição. E como que ocorre essa entrega dos cabos da distribuidora de energia para uma casa? Essa entrega ocorre através do padrão de entrada, que é aí o poste de entrada de energia da residência, conforme você está vendo aí no desenho. Geralmente nas casas, esse poste fica junto ao portão e é ele que recebe aí os cabos fornecidos pela distribuidora. E olha agora aí no detalhe como que os cabos que a distribuidora fornece entram na casa através do ramal de entrada. Aí os cabos entram aí pela bengala do poste de entrada, conforme você está vendo aí, esses cabos saem lá do poste e entram na bengala do poste de entrada da residência. E depois de passar aí pelo padrão de entrada, ele segue lá para dentro da casa, indo até o QDC, que é o quadro de distribuição dos circuitos. E a partir do QDC, que é feito aí todos os circuitos elétricos da casa de iluminação e tomadas de alimentação. E vai também para o QDC o cabo de proteção, o terra, para compor aí todas as instalações elétricas da casa. E agora nós vamos falar aí algo muito importante. No Brasil, nós temos 2 tipos de regiões. Nós temos as regiões do Brasil com o sistema de tensão de fase, que uma casa recebe 2 fases e um neutro. As 2 fases elas geram 380 volt e a fase e o neutro gera 220 volt. Nessas regiões, todos os aparelhos da casa são 220 volt. E nós temos também no Brasil as regiões com o sistema 220 e 127 volt, que é a tensão de linha, que também aí a casa padrão recebe 2 fases e um neutro. Porém, as 2 fases geram 220 volt e a fase e o neutro gera o 127 volt. Nestas regiões nós temos dentro da casa aparelhos 127 volts e também 220 volt. Por exemplo, em São Paulo nós temos aí a tensão de linha. E só para ilustrar aí, em uma casa que tem aí a tensão 220 e 127, no caso um chuveiro 220 ele vai usar 2 fases e o cabo terra. E uma tomada 127 ela vai usar o neutro, a fase e no borne central o cabo de proteção terra. Lembrando a todos aí que tensão é a diferença de potencial entre 2 pontos e a unidade de medida é o volt. E para o nosso exemplo aqui, nós vamos usar aí um sistema bifásico
de entrega da distribuidora, ou seja, 2 fases e o neutro, que é aí a maioria das instalações das casas do Brasil. E lembrando a todos aí que é de responsabilidade do proprietário da casa em construir esse padrão de entrada para receber a energia. Então ele vai contratar uma mão de obra especializada para construir esse padrão e ele tem que seguir aí a padronização da distribuidora, da concessionária da sua região. Bom, então vamos dar nomes aos componentes do padrão de entrada. Vocês estão vendo aí na tela, eu vou fazer aí através de números, começando pelo número 1, que é o poste de entrada de energia residencial. O número 2 é a caixa do medidor, é onde vai o relógio que mede o consumo de energia da casa. Essa parte aí ela é lacrada pela distribuidora. O número 3 é o compartimento onde vai a proteção de entrada. Como a nossa instalação aqui é bifásica, então a proteção vai ser um disjuntor bipolar para as 2 fases. O número 4 é a haste de aterramento, mas esse é o aterramento funcional da concessionária. Esse aterramento aí não é o de proteção da casa. Número 5, cabo de aterramento, e também é funcional da concessionária. Esse cabo de aterramento ele vai ser ligado lá na haste e vai entrar na caixa e vai se conectar com o cabo neutro. Número 6 é a bengala, é o ramal de entrada, é por onde entra lá os cabos da distribuidora, na bengala que desce até a caixa do medidor. E o número 7 é a saída para o quadro de distribuição, o QDC, que fica lá dentro da casa. Esse desenho que está na tela é apenas ilustrativo. Como eu disse anteriormente, o proprietário da casa ele vai seguir a padronização que a concessionária pedir para ele. Então, em muitas regiões aí já estão sendo usadas até caixa de medidor de plástico com tampa transparente. Então, cada lugar aí vai ter uma padronização. O desenho da tela é só para você entender o todo. E agora, para o seu melhor entendimento, vamos dar alguns detalhes aí de como fica toda essa instalação até a casa. E como eu havia falado anteriormente, lá embaixo da caixa do medidor, no compartimento, vai a proteção de entrada, que é aí um disjuntor bipolar de proteção para a gente ligar as 2 fases que a distribuidora está entregando. E se por um acaso essa casa fosse no sistema trifásico e estivesse recebendo 3 fases, aí nós usaríamos aí nesse disjuntor geral de entrada um disjuntor tripolar. Outra coisa importante é que esse disjuntor bipolar fica no padrão de entrada. Lá dentro da casa, no QDC, vai ter outro disjuntor geral. É muito importante que o disjuntor do padrão da entrada tem que ser maior ou igual ao disjuntor geral do QDC. Um disjuntor de proteção de entrada, ele vai ter aí uma corrente nominal para uma casa padrão entre 50 e 60 ampere. Mas esse dimensionamento depende aí de vários fatores e também da quantidade de consumidores elétricos que a casa vai ter. Outra questão que ocorre no padrão de entrada é que o cabo neutro que chega da distribuidora, ele é conectado junto com o cabo terra, o cabo PE, aí do aterramento funcional da concessionária. Esse é um procedimento que muitas concessionárias adotam, o neutro ligado no terra funcional e daí o neutro segue lá para o QDC da casa. Mas essa ligação não significa que você pode usar o cabo neutro na função de cabo terra. Essa ligação aí, ela só tem o objetivo de evitar que correntes elétricas de retorno que circulam pelo neutro chegue até a rede de distribuição. Na verdade, essa ligação aí é um sistema de proteção para a distribuidora. E agora sim, pessoal, tá aí o cabo de proteção da casa, o cabo terra PE, que tem que ser feito separado. Vocês estão vendo aí o desenho, lembrando a todos que esse desenho está fora de escala, é apenas um desenho ilustrativo, mas para a residência ter aí o cabo de proteção terra, você tem que criar aí um sistema de aterramento com eletrodos, que são um conjunto de hastes aí, que vai ter no mínimo 3 hastes interligadas. Existem 2 tipos de aterramento mais usados, que são o TT e o TNS. E aí você tem o cabo de proteção terra e em conjunto com os outros cabos vão lá para dentro da casa no QDC. Então a partir desse momento aí vai entrar no QDC
as duas fases, o neutro e o cabo de proteção terra PE. E com relação à seção, a bitola dos cabos que sai do padrão de entrada e vai lá para o QDC da casa, essa bitola ela é dimensionada de acordo com vários fatores, como distância, tamanho do projeto, quantidade de consumidores elétricos da casa, fatores de agrupamento, temperatura. E agora, conforme vocês estão vendo aí na tela, fazendo um resumão, nós temos aí o poste da distribuidora da concessionária passando na rua, na qual aí ele faz a entrega dos condutores, cabos elétricos na porta da casa. Nós estamos aí com um exemplo aí de um sistema bifásico com duas fases e um neutro, na qual aí através do padrão de entrada os cabos entram lá pelo ramal de entrada, passam pelo padrão de entrada e se dirigem até o interior da casa no quadro de distribuição. E também, juntamente, vai o cabo terra, PE, o cabo de proteção. É feito aí um sistema pelo morador e o cabo terra também vai até o quadro de distribuição. E é sobre o quadro de distribuição que nós vamos falar nesse vídeo, dando aí toda uma introdução para esse tópico. E em primeiro lugar, qual é o nome que se dá? Nós temos aí QDLF, quadro de distribuição de luz e força, ou QDC, quadro de distribuição dos circuitos. E afinal de contas, o que é o quadro de distribuição dos circuitos? O QDC ou QDLF é uma caixa com tampa e ela pode ser feita aí de materiais como aço ou PVC. Se for de PVC, tem que ser anti-chamas. E o quadro de distribuição, ele também pode ser de dois modelos, pode ser de embutir ou de sobrepor na parede. E com relação ao local de instalação do QDC dentro da casa, a norma técnica manda você aí obedecer critérios. Não é qualquer lugar que você pode estar colocando o QDC. E os critérios são o seguinte: deve ser um local de fácil acesso. O acesso não deve ser bloqueado com armários ou móveis. E o QDC deve ter a menor distância possível do padrão de entrada, do medidor. E também deve estar próximo aos ambientes do projeto com aparelhos consumidores de potência elevada, como cozinha, lavanderia. Outra coisa é que não pode ser instalado no banheiro, em função da umidade. E também não pode ser instalado em locais fechados, como porão, sótão, depósitos, locais de difícil acesso. E para que serve o QDC? Qual é a sua finalidade? A finalidade do quadro de distribuição é receber a energia elétrica da fonte e fazer a distribuição para os circuitos elétricos, através aí dos cabos elétricos que irão passar pelos dispositivos de proteção que vão estar dentro do quadro de distribuição. Ou seja, depois que os cabos elétricos passarem pelo padrão de entrada, se juntarem ao cabo de proteção terra PE e se dirigirem ao quadro de distribuição, eles irão passar pelos dispositivos de proteção e no quadro QDC será criado os circuitos elétricos que irão alimentar aí todas as tomadas da casa, a iluminação, os consumidores elétricos como aparelhos eletrodomésticos, chuveiro, como você está vendo aí na tela. E com relação aos dispositivos de proteção que vão no interior do QDC, são esses que você está vendo na tela. Nós temos aí o DR, que pode ser IDR ou DDR, que é o dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. Nós temos o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. E nós temos os disjuntores termomagnético, DTM-DIN. E os disjuntores podem ser unipolar, bipolar ou tripolar. E lembrando a todos aí que apesar de muitas casas não terem esses dispositivos, principalmente DR e DPS, por norma eles são obrigatórios em qualquer instalação elétrica. E a função destes dispositivos e também dos disjuntores é a proteção de pessoas, animais e aparelhos elétricos. Como eu disse anteriormente, esse é um vídeo introdutório. Nas próximas aulas desse curso eu vou estar explicando para que serve cada dispositivo e também depois nós vamos aprender como fazer a ligação do quadro de distribuição. E também está presente dentro do quadro o barramento de neutro e o barramento do cabo terra, na qual aí o cabo terra também exerce a função de proteção. A finalidade dos dispositivos de proteção, cada um na sua função, eles têm a finalidade de proteger pessoas, animais,
proteger as próprias instalações elétricas, proteger o patrimônio e proteger os consumidores elétricos, que são os equipamentos elétricos que uma casa possui. E é por essa razão que os dispositivos são tão importantes e são obrigatórios pela norma técnica NBR 5410. E em primeiro lugar eu vou falar do DR, que é o dispositivo diferencial residual. É um dispositivo automático que interrompe a corrente elétrica e desliga o fornecimento de energia se ocorrer uma fuga de corrente. A principal finalidade do DR é proteger pessoas e animais contra choques elétricos. E vamos ver como isso acontece. Então, como você está vendo aí na tela, o DR monitora a corrente que está entrando e saindo, que são iguais quando está tudo normal. Mas o DR desliga se o valor de entrada e de saída não for o mesmo, quando ele detecta uma fuga de corrente, que é quando acontece aí de uma pessoa encostar numa parte que pode dar choque, então ele atua automaticamente e a pessoa nem vai sentir o choque. E o dispositivo DR ele tem dois tipos aí, ele tem o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e tem o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. O IDR trabalha em conjunto com um disjuntor geral no quadro de distribuição dos circuitos. E o DDR não necessita de disjuntor geral no QDC. O DDR ele é indicado para situações de pouco espaço físico no QDC. O dimensionamento da corrente nominal do DR vai depender de todo o projeto elétrico aí da casa e da sua demanda. E como vocês podem ver aí no detalhe, o DR ele tem 4 bornes de ligação. Isso porque o cabo neutro também é ligado no DR. E depois as 3 fases também são ligadas. Mas no caso de um sistema bifásico, apenas 2 fases vão ser ligadas e vai sobrar um borne em aberto. E o DR vem marcado lá com a letra N, aonde que é para colocar o cabo do neutro. E não se preocupe com relação a essas ligações. Na próxima aula a gente vai fazer aí todas as ligações de um quadro de distribuição completo. Outro dispositivo de segurança obrigatório é o DPS, dispositivo de proteção contra surtos. Ele tem a função de proteger contra surtos elétricos na tensão ou de corrente de descargas atmosféricas, em função de anomalias na rede elétrica, como raio, pico de energia na rede, etc. Nesses casos, o DPS queima e manda a tensão para o terra. Ele protege principalmente aparelhos e equipamentos eletrônicos contra surtos elétricos, conforme eu mencionei. E nós temos também os disjuntores termomagnéticos DTM-DIN. Eles são aí responsáveis pela proteção de sobrecarga e proteção de curto-circuito. Eles podem ser monopolar, bipolar e tripolar. É o dispositivo de proteção que interrompe a corrente elétrica em casos de condições anormais de trabalho, sobre corrente, sobrecarga e curto-circuito. A sua finalidade maior é proteger os aparelhos consumidores elétricos. Estes disjuntores vão fazer a proteção de todos os circuitos elétricos da casa, de tomadas e iluminação. E no caso aí, se você for montar um quadro de distribuição com o DR do modelo IDR, então você vai precisar também de um disjuntor geral no quadro de distribuição, conforme eu mencionei anteriormente. E também a gente conta aí como dispositivo de proteção o cabo Terra-PE, que é ligado aí no barramento de terra dentro do quadro de distribuição e é muito importante aí também para proteger pessoas e equipamentos. E só para relembrar, nós vamos montar aí um quadro de distribuição dos circuitos de um sistema bifásico, de uma casa aí que recebe da distribuidora 2 fases e o neutro, e também o cabo de proteção Terra-PE. Então tá aí, pessoal, vamos logo ao que interessa, sem enrolação. Nós vamos montar aí um quadro de distribuição usando aí um DR IDR, por isso aí que tem a presença do disjuntor geral. Então vamos fazer aí dar nome aos dispositivos de proteção. Vocês estão vendo aí na tela, o dispositivo com a letra A é o disjuntor geral. Os dispositivos com o número 1 são os disjuntores dos circuitos. O dispositivo número 2 é o DR-IDR, o 3 é o DPS, o 4 é o barramento de terra
e o 5 é o barramento do cabo neutro. A função e a finalidade de cada dispositivo de segurança que está aí foi falado e explicado na aula anterior. Essa aula aqui é só sobre a montagem desse quadro de distribuição. Então nós temos lá em cima o N, que é o cabo neutro, FF é os cabos de fase e o PE, que é o cabo de proteção terra. Esses cabos estão vindo lá do padrão de entrada, conforme eu expliquei nas aulas anteriores. E em primeiro lugar aí vamos fazer a ligação do neutro. Quando o neutro chega no QDC, nós vamos ligar o neutro em um borne do DR. Esse borne do DR que liga o neutro vai ter lá a letra N para identificar que é o lugar do neutro. E também nós vamos ligar o neutro em um dos DPS de proteção, como você está vendo aí na tela. E na saída do DR, nós vamos levar o neutro até o barramento de neutro do quadro de distribuição. E agora, conforme está na tela aí, vocês estão vendo a ligação das duas fases, porque o nosso sistema aqui, desse exemplo, é um sistema bifásico. Então temos duas fases chegando aí no QDC. As duas fases, como nós estamos usando um DR e DR, nós temos aí a presença do disjuntor geral. Então as duas fases passam por esse disjuntor geral, que é o da letra A, sai do disjuntor geral e se dirige ao DR e ao DPS. Então uma fase entra em um borne do DR e também lá em um DPS. E a outra fase é a mesma coisa, um borne do DR e o DPS. Como nós estamos usando aqui um sistema bifásico, note aí que sobrou um borne em aberto no DR. Porque no caso, se a casa fosse no sistema trifásico, nós iríamos usar esse borne aí que sobrou. Mas nesse caso, esse borne aí fica em aberto. E mais uma informação aqui, pessoal, a seção nominal do disjuntor geral do QDC, ela deve ser menor ou igual ao disjuntor geral lá do padrão de entrada, junto ao medidor. E agora nós temos aí a ligação do cabo terra, PE. O cabo terra chega no quadro de distribuição e é ligado aí no barramento do terra, que é a barra de número 4 que você está vendo aí na tela. E no caso, os 3 DPS, eles têm que descarregar no barramento de terra. Então é como você está vendo o desenho aí. Depois que o neutro e as duas fases entram ali no DPS, você tem aí o DPS descarregando para o barramento de terra. E a função desses dispositivos eu expliquei bem aí na aula anterior, para você entender aí o porquê que tem essas ligações. Quem não viu, dá uma olhada na aula anterior aí. E é isso, pessoal. A partir desse momento, a gente já pode começar aí a criar os circuitos elétricos que irão alimentar aí as tomadas, a iluminação da casa, os aparelhos elétricos da casa. E para criar esses circuitos elétricos, nós temos aí o barramento de terra de um lado, o barramento de neutro do outro lado, e nós temos aí o DR descarregando as duas fases na sua saída aí, e essas duas fases vão para os disjuntores termomagnéticos, os disjuntores aí que vão proteger os circuitos individualmente. E essa saída do DR, ele faz aí uma distribuição entre os disjuntores monopolares e também nos disjuntores bipolares, uma fase para cada borne. E a partir desse momento que a gente começa aí efetivamente a criação dos circuitos elétricos aí, fazendo um exemplo aí no desenho, nós temos aí o exemplo da formação de um circuito, na qual aí nós vamos ligar o cabo terra no barramento de terra, o cabo neutro no barramento de neutro e uma fase aí de um disjuntor monopolar. Então, por exemplo, esse é um circuito aí que poderia alimentar tomadas 127 volt de um ambiente. E para complementar aí as informações do QDC, para a gente fixar os disjuntores no QDC, a gente usa aí o trilho tipo DIN, que é o trilho aí que você está vendo na tela, que é onde a gente encaixa os disjuntores. E essa distribuição alternada das fases para os disjuntores dos circuitos, ela pode ser feita com cabos elétricos, ou também ela pode ser feita aí com um barramento pente, que nem esse aí que você está vendo na tela. Facilita a instalação.
E outra regra é que para cada circuito nós temos que ter um neutro e um cabo terra separado. Vocês viram aí, pessoal, quantos detalhes tem para a gente fazer uma instalação elétrica adequada dentro da norma? Então, pessoal, se você curte aí a didática do canal e se você quiser ter todas as informações num lugar só, eu tenho aí o meu e-book, o Completão de Elétrica do Lucasinho, que é o manual prático completo do eletricista e instalador. Com esse e-book aí você vai estar adquirindo um curso completo de elétrica com uma super didática aí para iniciantes e o pessoal aí que já entende um pouco e quer se aperfeiçoar. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E se você chegou até o final da aula, coloca aí nos comentários hashtag instalaçãoQDC. Para eu ver aí quem é que está acompanhando a aula até o final. Essa é a nossa lista de presença e você também vai estar cooperando aí com o canal, comentando, deixando um like, para que eu possa continuar aí com esse projeto que dá um trabalho legal para fazer, pessoal. Então, conto aí com a colaboração de todos. E a todos aí, muito obrigado, forte abraço e fique com Deus.